Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Toda quinta-feira nós estamos aqui com um tema diferente. Hoje temos uma pessoa muito ilustre como convidado, que dispensa a apresentação, né, deputado Luizão? O senhor é uma pessoa no município que de A a Z todo mundo conhece em função do seu trabalho. E eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão entrando na live. Já peço para irem compartilhando, marcando seus amigos, porque o assunto hoje é bastante convidativo. Nós vamos falar sobre as eleições municipais, nós vamos falar sobre o novo hospital, nós vamos falar sobre algumas PECs que estão paradas, outras que estão tramitando na Câmara dos Deputados. E hoje nós temos aqui o nosso mestre na política, como a Rosa Maria comentou, deputado. O senhor é uma referência para muita gente na política e a gente fica agraciado com a sua presença. E eu passo a palavra para o senhor, a palavra do senhor, e nós vamos conversando. As pessoas vão mandando as perguntas, nós selecionamos algumas perguntas, deputado. Hoje é o dia da compreensão mundial também, isso é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes elas não têm aquela equidade de relacionamento, então hoje é um dia bastante importante. Lembro da campanha do Conte até 10, que a pessoa tem que ter calma para resolver seus conflitos, e na vida nada é fácil. Esse momento que a gente vive com relação à pandemia, a questão das doenças mentais estão muito evidentes também na nossa sociedade. E hoje, como é o dia da compreensão mundial, Conte até 10, o nosso número é 10, nós somos republicanos, né, deputado? E nós selecionamos aqui para o deputado de N perguntas que o pessoal nos mandaram, 10 perguntas, deputado, mas se fosse deixar para a gente responder todas, a gente teria que fazer 2 lives, deputado. Deputado Luizão, a palavra é sua. Obrigado, Cícero. Mestre, que é você, né? Mestre Cícero. O senhor é o mestre, deputado. Mestre Cícero. Mas é um prazer falar contigo. Eu também faço as minhas lives nas quintas-feiras. Hoje nós não fizemos, né? E daí eu resolvi participar aqui contigo, para a gente comentar um pouco, conversar sobre Pinhais, sobre a política no momento atual, responder as perguntas. E saiba que eu tenho uma grande consideração por você. Obrigado, deputado. Porque a gente já tem um relacionamento, uma parceria de muito tempo, né? Antes mesmo de quando eu era prefeito e depois durante o tempo da prefeitura. E eu sou um fã das artes marciais também, né? Eu acho que ela... Já praticou alguma arte marcial? Já pratiquei, eu já fiz karatê na minha juventude, inclusive lesionei meu joelho na primeira vez, foi justamente no karatê. Então foi atleta de rendimento, deputado. Foi, mas assim, eu não tenho um porte físico muito adequado para a prática das artes marciais, mas assim, eu vejo o resultado, né? Você participou aí, nós tínhamos um projeto na prefeitura, nas escolas, né, de iniciação. Sim. A prática, isso é muito importante, junto com o pessoal da terceira idade também, que já estamos com saudade do pessoal fazer as atividades, mas a pandemia deu uma pausa em todas as atividades, inclusive nessa também. Até eu lembro como se fosse hoje, deputado, nós, eu e o mestre Kleber, companheiro nosso da Federação Paranaense de Taekwondo Marcial, sentamos com o senhor e nós levamos o projeto do Taekwondo para a terceira idade. E era inusitado tanto para nós quanto para o senhor. Eu lembro que o senhor perguntou, mas vocês vão ensinar os idosos a lutarem? E isso foi em 2010, 12, hoje nós ainda temos o projeto. Nós vamos formar atletas idosos faixa preta, e o Taekwondo para ele, além das outras atividades que eles têm no centro de convivência, né? Porque aqui a terceira idade é a melhor idade, né, da região. Então e o projeto tem até hoje, deputado, graças ao senhor, né, acreditar no nosso projeto, assim como outros também que nós temos no município. Não, e foi um projeto inovador, né? Porque quando os idosos começaram a gostar, né, do Taekwondo e passaram a praticar e viveram aquilo e passaram isso para fora, quando a gente falava que a terceira idade nossa que praticava Taekwondo, nossa, era um motivo de curiosidade, né? As pessoas queriam saber, mas como que isso acontece e tal. E vocês foram, assim, muito especiais, porque você tem que ter uma forma de trabalhar com o jovem, né? E outra, evidentemente, com a terceira idade. Isso é verdade. E o pessoal ficou muito... gostaram muito. Até uma das nossas bandeiras dentro da nossa pré-campanha, deputado, né? A nossa bandeira é a cidade, é o município de Pinhais, é o seguir em frente, né? Então,
Mas assim, o esporte para nós é um nicho muito forte, assim, a terceira idade a gente tem um olhar muito bonito assim com relação ao taekwondo dentro da terceira idade, porque é inovador, né? Os idosos aqui de Pinhais, eles fazem a apresentação, já fizeram a apresentação para o governador, já fizeram a apresentação para o cônsul da Coreia, então assim, em Pinhais o taekwondo para a terceira idade é referência dentro do estado, deputado. Mas a gente agradece todo esse apoio que o senhor nos dá, né? E a gente vai dar continuidade aqui, deputado. E a primeira pergunta que a gente tem, né, do Fernando, do Beisópolis, é com relação ao Republicanos, né? Por exemplo, hoje o Republicanos ele é uma referência nacional, né? Nós temos aí as eleições municipais, que vai dar aquele boom político que muitos municípios, muitas cidades têm candidatos para majoritária do Republicano, muitos vereadores, e hoje o nosso Republicano é o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, né? Sim. E a pergunta que ele faz é no sentido republicano mesmo, deputado. Se o republicano hoje no Paraná, no Brasil, ele tem um projeto maior com relação à Câmara dos Deputados, ele já vai direto à pergunta: o republicano pode vir a ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados? Pode sim, porque nós temos um presidente nacional, Marcos Pereira, que ele tem se destacado muito como deputado federal. Ele já era uma liderança reconhecida, porque ele sempre foi presidente do Republicano, né? Aliás, sempre não, mas durante muito tempo, e fez crescer muito o partido, né? E ele se relaciona com todos os setores da sociedade. Foi ministro, né, anterior ao governo Bolsonaro, ele foi ministro do Temer, né, de Indústria, Comércio Exterior. Então ele tem uma experiência, uma bagagem, ele tem uma boa formação, e ele transita muito bem na Câmara, tem ajudado muito o Rodrigo Maia, o atual presidente, né, na condução da Câmara dos Deputados. Então o republicano hoje está muito bem representado na Câmara, tanto que é um partido que mais cresce no Brasil. Para você ter uma ideia, nós terminamos a eleição elegendo 30 deputados federais. E hoje nós já temos 34. 34 deputados. 34. E um senador, né? E um senador. Porque os deputados que tinham problemas com os partidos, mesmo num momento que não dá para mudar de partido, mas eles ajustaram, uns por conta de que o partido não conseguiu passar na cláusula de desempenho, e eles vieram procurar o republicano, porque o republicano é um partido que não é radical de esquerda, muito menos radical de direita também, né? Mas é um partido mais de centro, é um partido que dialoga com todos os setores, né? Tanto da esquerda quanto da direita. E o Marcos Pereira, quando ele conduz na presidência da Câmara, ele consegue manifestar isso muito claramente, né? Fazendo os consensos ali, permitindo que os projetos sejam votados e aprovados. Isso é muito importante. O republicano hoje ele tem uma representatividade muito grande, né? Então gostaria aqui de mandar um abraço para todos os pré-candidatos republicanos, né? Em nome do deputado Luizão, mandar um abraço ao deputado Haroldo também, que é um fã do nosso trabalho. Meu lá, somos fã do trabalho dele também. O deputado Alexandre Amara, que até hoje eu conversei com ele, ele falou: não vou poder entrar na live, estou em São Miguel do Iguaçu. Mandou um abraço para o senhor, uma pessoa que também levanta muito essa bandeira nossa do esporte e das lutas como um todo. Deputado, nós temos uma pergunta aqui que na verdade não é uma pergunta nossa, é uma pergunta da população de Pinhais, né? O senhor era um dos nomes muito fortes para as eleições municipais em Curitiba, e de repente o senhor anuncia, né, que em função de uma conversa com o republicano e o governo, o senhor retira a candidatura. O republicano declara um apoio ao atual prefeito, o Rafael Greca, né? E a pergunta que as pessoas fazem é: qual seria esse projeto maior do Republicanos? As pessoas nos perguntaram muito isso hoje, porque durante o dia a gente recebe algumas perguntas. O pessoal fala muito do Republicanos numa instância maior política. O projeto maior seria o senhor senador, o senhor governador? Não é nesse sentido. O projeto maior é de uma aliança com o governador, porque eu fiquei triste realmente de ter que recuar desse projeto, porque eu vi uma perspectiva muito boa em Curitiba, já que nós temos aqui uma experiência em Pinhais, né, de credibilidade, temos um currículo, um projeto que deu certo, uma administração de sucesso, e eu estava levando isso para Curitiba, né? E nós organizamos a campanha lá, organizamos um plano de governo, uma chapa completa de candidatos a vereadores,
E já na perspectiva de recuo de outros candidatos, nós fomos ocupando o espaço, porque eu participo da vida política de Curitiba há muito tempo, né? Aliás, eu quando vim do interior do Paraná, eu comecei minha vida profissional, escolar, de formação, foi em Curitiba, né? Então, é um recuo assim e traz um pouco de tristeza, porque tinha uma expectativa, e daí quando a gente foi percebendo que o Ney Leprevaux, que é o candidato do partido do governador, né, o governador fez um esforço e retirou a candidatura dele, né, e aí a gente começou a perceber que o interesse do governador é ganhar a eleição em Curitiba com Rafael Greca e o vice Eduardo Pimentel no primeiro turno. Né, no primeiro turno. Então ele começou a fazer um movimento nesse sentido. E a gente até achou que a gente não ia incomodar tanto, assim, não ia, mas o governador avaliou que a nossa candidatura poderia crescer e, de repente, levar a disputa para um segundo turno. Né? E ele não quer isso nesse momento de pandemia, nesse momento de que precisa de reorganizar a economia do Estado, dos municípios. Então ele pediu realmente para mim, para nós reavaliarmos, né, que ele gostaria de, já que nós somos aliados no Paraná inteiro, que houvesse essa compreensão, né, que a gente continua construindo um projeto aí do Republicanos, do governo Ratinho Júnior, que está fazendo uma transformação no Paraná, e a gente teve que ceder, porque nós não iríamos confrontar o governador, né, o projeto dele é esse, então a gente teve que dar um recuo, recebi diversas críticas em função disso, mas sempre joguei aberto, não foi eu que fui procurar o prefeito de Curitiba para fazer acordo, nada, muito pelo contrário, eu não faço política no varejo, no miúdo, nos acertos, eu faço política com P maiúsculo, né? Então, a pedido do governador, a gente teve que recuar, né? Então a eleição em Curitiba, ela tende a terminar no primeiro turno com Rafael Greca, com o vice do PSD do Partido do Governador, que é o Eduardo Pimentel, que é o atual vice-prefeito, né? Então, e os demais candidatos que estão colocados aí. Isso é muito importante, porque é uma dúvida que as pessoas têm, né, deputado? E às vezes pessoas próximas do senhor também talvez tenham essa mesma dúvida, e isso é bom que transparece, né, as pessoas, né, comentam, às vezes de forma negativa, às vezes de forma positiva. E deputado, agora o senhor retira a candidatura com relação a Curitiba, o senhor, nesse pleito, o senhor fica mais em Pinhais, ou o senhor meio que vai dividir o tempo para poder apoiar a candidatura do prefeito Rafael Greca também? Não, eu vou apoiar a candidatura, o meu compromisso com o governador é não disputar a eleição, e o governador pediu para me ajudar a organizar a eleição nos municípios da região metropolitana e principalmente Pinhais, né? Porque Pinhais é uma prioridade nossa de dar continuidade no governo que está dando certo, né? A cidade está bem cuidada em todas as áreas, né? A prefeita Marli Paulino, a Rosa Maria, estão dando conta mesmo no momento de crise, depois da pandemia. Você vê que a cidade tem obras, tem cuidado com o meio ambiente, a educação está organizada, as crianças estão tendo os conteúdos em casa, né, o acompanhamento dos professores, né, a assistência social está funcionando bem, dando assistência para as pessoas que precisam nesse momento aí de pandemia. Então, tudo está funcionando, a cidade está bem cuidada, está bem cuidada. Então, nós queremos que isso continue, né? Se é evidente, se não tivesse bem cuidado, se tivesse um desastre, as coisas não estariam acontecendo, cidade abandonada, aí tem vários municípios que as coisas têm que mudar mesmo. Mas aqui, Cícero, você acompanha, né? Quem anda pela cidade vê obras, vê interesse, a administração preocupada com as pessoas, agora preocupada com a retomada da economia, né? Testando, buscando dar a maior assistência possível aí para as pessoas com qualquer sintoma que tem, dando os encaminhamentos necessários. Até hoje que ninguém teve nenhum problema de encaminhamento em relação ao Covid, né? Pessoa de internamento. Teve um período aí que tinha, hoje eu não lembro quantas pessoas, mas teve um período que tinha 16 pessoas internadas em UTIs, né? E nenhuma teve problema para encontrar o atendimento adequado, né? Então, eu vou me dedicar bastante aqui, né? Claro, eu não disputando Curitiba, vou me dedicar mais aqui, vou continuar com o trabalho com os candidatos a vereadores em Curitiba do Republicano, né? Que nós formamos uma chapa muito bacana, vou ajudar em Piraquara, em Colombo, São José dos Pinhais,
Também, mas aqui é prioridade. Aqui é prioridade, né, deputado? E essas eleições vão ser muito atípicas, né, deputado? Até em função da pandemia, de todo esse processo, mudança de legislação eleitoral, isso, né, acho que vai requerer mais trabalho dos candidatos, da equipe, dos partidos, e isso é muito importante. Deputado, respondendo uma pergunta aqui, ainda falando-se em eleições municipais, né, a questão, foi anunciado dia 11 de setembro a inauguração do hospital em Pinhais, né, todo esse processo com relação à construção do velódromo. Muito se fala, a oposição se fala muito que isso foi um momento político, um ato político da administração. O senhor entende que isso era uma coisa que ia acontecer naturalmente, né? Porque às vezes as pessoas não entendem a questão das políticas nacionais da saúde, como que funciona. Sim. Acho que tudo é uma opção do senso comum. O senhor acha o que com relação à construção do hospital agora, o velódromo, que está sendo muito comentado, de forma negativa no município, né? Sim, Cícero, a oposição vai tentar usar os seus meios de comunicação, a sua forma, para denegrir a imagem da atual administração. Não vai fazer um elogio, você não vai ouvir da parte de quem faz oposição ao prefeito Marli Paulino fazer um elogio. Opa, construiu uma escola nova, que bacana. Não, construiu uma escola nova, não, mas a cor podia ser outra cor. Ah, tá fazendo calçada? Não, mas podia ser na outra rua. Para que calçada? Para que asfalto? Para que... Porque antigamente não tinha. Antigamente você não via obra em Pinhais. Você via os prefeitos passar por aqui e as coisas não aconteciam. Hoje você anda pela cidade, olha como a cidade está bem cuidada. Essa questão do hospital, Cícero, quando eu e a Marli assumimos em 2009, nós tínhamos um hospital fechado em Pinhais. O hospital estava fechado há mais de 5 anos. Ninguém falava disso. Ninguém falava disso. Nós assumimos no plano de governo que nós iríamos reabrir o hospital. Esse era um compromisso. E o que a gente fez? Reabriu o hospital, porque as crianças de Pinhais estavam nascendo em Colombo e em Curitiba. Então a gente reabriu o hospital. Hoje as crianças nascem em Pinhais, nascem centenas de crianças aqui no município de Pinhais, inclusive de outros municípios. Depois nós implantamos uma UPA, né, que está funcionando bem. Aí, durante esses anos, nós vimos a necessidade de ampliar o atendimento hospitalar em Pinhais. Só que o prédio do Hospital e Maternidade hoje não permite, não tem mais espaço para ampliar, por exemplo, para você colocar UTI. Não tem espaço, porque UTI também não é uma coisa simples de se fazer. É uma parceria com o governo do Estado. Né? O governo do Estado que credencia as UTIs, né, junto com o governo federal. Então, esse estudo levou à necessidade de construção de um novo prédio, né, para ter um novo hospital. Sim. Evidente que a prefeita não tinha, eu quando fui prefeito, não tinha condições, porque nós tínhamos um compromisso de fazer um hospital, de fazer funcionar um hospital que estava parado. Inclusive, nós ficamos anos pagando dívida daquele hospital que foi fechado, que não pagaram os funcionários. Tá? Os funcionários da PMI, que era a maioria dos funcionários através de uma associação, esses funcionários tiveram que entrar na justiça e tal. Foi eu, como prefeito, que paguei esses funcionários, tá? Que ficaram sem receber durante muitos e muitos anos. Inclusive o doutor Inácio aqui, né? Pré-candidato pra gente. Pré-candidato aqui. O doutor Inácio sabe muito bem dessa história. Ele que ajudou a fechar esses acordos com a associação, né? Dívidas do hospital lá atrás, que foi administrado daquele jeito, que foi fechado por conta de uma série de problemas. Nós reabrimos e não funcionar. A prefeita não tinha condições de anunciar mais um hospital na cidade. Primeiro tem que fazer funcionar um bem, e está funcionando bem hoje. E agora nós temos condições, por quê? Eu sou deputado federal, eu tenho condições de trazer apoio do governo federal e recursos. Nós somos aliados do governador Ratinho Júnior. A prefeita é do mesmo partido do governador, que já assumiu o compromisso com a gente, tem uma declaração do governador. Nós temos um terreno no centro da cidade, que tinha uma outra finalidade. Então, agora já tem condições, depois desse estudo feito, de anunciar que vai ser construída. E o processo está caminhando, nós estamos numa continuidade da administração. Então não tem porque é agora, porque é depois, porque
é porque é uma continuidade. Nós tínhamos a necessidade de ampliar o atendimento hospitalar em Pinhais. O prédio do hospital que está lá não permite mais, não tem espaço, não tem como fazer isso. Então tem que construir um novo hospital, ampliar o serviço da saúde, que é um anseio da nossa população, né? Como diz a prefeita, a cidade está bem cuidada, está bem estruturada, mas as pessoas pedem melhoria na saúde. E se as pessoas pedem melhoria na saúde, então nós temos que fazer melhorias na saúde. E todo o planejamento para que isso seja feito já está acontecendo. Tá? A gente não fala aqui da boca para fora, porque as pessoas no tempo de eleição podem prometer, fazer promessas fáceis. Mas quem está numa administração, até hoje, tudo que a gente prometeu, Cícero, foi cumprido, né? Foi cumprido. Tudo. Ó, Pinhais não tinha SIAT, foi implantado SIAT. Pinhais tinha uma delegacia velha, destruída, né? Nós falamos que fizemos uma nova delegacia. Pinhais não tinha SIAT, Pinhais não tinha corpo de bombeiros, Pinhais não tinha guarda municipal, Pinhais tinha um hospital fechado, foi reaberto, Pinhais não tinha agência do INSS. Tudo que foi falado, foi feito. Foi feito, né? Tá? É aquilo que o senhor falou, né? A oposição, é o trabalho da oposição, né? Fazer Sim. esse apontamento de forma negativa. Outro assunto, você falou o velódromo. O velódromo, deputado. Eu era prefeito em 2014, quando estavam organizando a construção do centro de eventos onde ia acontecer as Olimpíadas de 2016. E lá no Rio de Janeiro tinha um velódromo. Né? O que é um velódromo? É um grande ginásio de esporte que permite diversas atividades, inclusive uma pista dentro que corre em volta para corrida de bicicleta, para você ver o tamanho que é esse ginásio de esporte, que é gigante, é enorme. O Comitê Olímpico Internacional, ele disse que o seguinte, que para as Olimpíadas de 2016, teria que construir um novo equipamento daquele, um novo velódromo. Então, o governo federal, na época, resolveu desmanchar aquele e não ia destruir, jogar fora. Falou, não, esse prédio foi utilizado para os Pan-Americanos de 2007. 2007. Então, o prédio ainda estava em boas condições, as estruturas boas, desmontou tudo, catalogou, falou, isso aqui vai para algum lugar. Goiânia queria, Londrina queria, diversos lugares queria. Eu, como prefeito de Pinhais, eu queria trazer para cá. Sim, sim. Por que eu queria? Porque é um prédio que o governo federal ia reconstruir com recurso do governo federal. Entendeu? Com recurso do governo federal. E eu fui atrás, eu tinha uma entrada no governo, né? Eu falei assim, eu quero para Pinhais, porque Pinhais pode ter esse complexo esportivo que vai ser bom para a nossa cidade, já que nós temos um terreno para isso, que é o terreno do Centro da Juventude, que já tem um campo, que tem as quadras lá de tênis. Então nós resolvemos trazer para cá. Só que daí era governo Dilma. Dilma fica, Dilma cai, Dilma volta. Saiu Dilma, entrou Temer. Então o procedimento mudou, as equipes, o procedimento mudou. Mas nisso nós já estávamos trazendo todos os equipamentos para Pinhais. Foi depositado ali na Maria Antonieta e tal. As pessoas exploraram, trouxeram um negócio que não funciona, que não vai funcionar. Daí saiu Temer, entrou Bolsonaro. Deixou de existir até o Ministério do Esporte. Né? O Ministério do Esporte não existe mais. Não existe mais. Hoje é o Ministério da Cidadania. Mas aí nós tivemos a felicidade de ter eleito um deputado federal. E aí eu fui para Brasília. E eu fui destravar essa questão do velódromo. Porque esse é um prédio do governo federal, com recurso do governo federal. Qual município que não quer? Todo mundo quer. É igual a UPA. O que é a UPA? A UPA é um prédio do governo federal, feito pelo governo federal, governo anterior, evidente, com recurso do governo federal. Aqui no Conjunto Áquila, nós temos o Centro de Iniciação Esportiva, que é um ginásio de esporte maravilhoso. Governo federal. Você conhece? Acho que tem esse projeto. Eu dou aula lá, doutor. Você dá aula lá. Prédio do governo federal, um Centro de Iniciação ao Esporte. Excelente estrutura. Com recurso do governo federal, inaugurado na gestão Marli Paulino. Na gestão Marli Paulino. O que é o velódromo? É um grande ginásio de esportes que nós vamos ali dar mais oportunidade para o nosso jovem, para o nosso adolescente, para os nossos profissionais atletas, que hoje
O pessoal treina na rua, sendo atropelado aí, os atletas de bicicleta mesmo, isso é verdade. né? Na BR, na 277, na 376, e eles são atropelados. Então nós vamos ter aqui em Pinhais um grande ginásio de esporte, que inclusive com uma pista de corrida de bicicleta dentro, para fazer eventos. Você imagina para fazer os grandes eventos em Pinhais, para fazer cantata de Natal, por exemplo, que nós temos que ir lá no Guaíra, ou lá no Positivo, no ginásio Positivo. Dá pra se fazer tudo. Sabe ali. quantas pessoas sentadas, Cícero? Quantos? Esse ginásio de esporte, 1.500 pessoas sentadas. Um grande ginásio de esportes. Como que alguém pode falar contra uma coisa dessa? Como que alguém pode falar? Prédio do governo federal, com recursos do governo federal. Inclusive, nós vamos revitalizar o campo da Maria Antonieta. Inclusive, lá vai ser construído mais um prédio para abrigar o departamento de esporte. Maravilha, maravilha. Recursos do governo federal veio para isso. O prédio veio do Rio de Janeiro desmontado. E aqui eu tenho que fazer uma adenda. Poucos municípios teriam condições de remontar isso. Porque nós temos em Pinhais uma equipe técnica fabulosa. Uma equipe técnica fabulosa. Sabe por quê? Porque não é um prédio qualquer. Só tem 2 no Brasil. E um é diferente do outro. Porque o que tem no Rio de Janeiro é diferente desse prédio aqui. Lá é uma outra concepção diferente. Mas está sendo construído, vai ficar maravilhoso. Vamos sediar grandes eventos da nossa cidade de Pinhais. Maravilha. Tá certo? Recursos do governo federal. Graças ao nosso empenho, à nossa dedicação. E vai ser inaugurado, se Deus quiser, na próxima gestão da prefeita Marli Paulino. Pinhais precisa seguir em frente, né, deputado? Tem muitas coisas que tem que se fazer, que precisa fazer, é possível fazer. E a oposição vai estar sempre criticando, mas por mais que a gente vive num momento de eleições municipais, hoje praticamente, né, deputado, nós temos 4 ou 5 pré-candidatos a prefeito aí que fazem uma base de oposição, mas, porém, o PSD, o republicano, ele tem um time muito forte, com mais 7 partidos, se não me engano, não falha a memória. Então, o pessoal fala muito da questão da rejeição da atual gestão, né, que a oposição está forte, mas isso vai ser demonstrado com trabalho, né, deputado? Vai ser demonstrado com projetos. Nós temos um time de vereadores no Republicanos, no PSD e nos outros partidos que faz uma frente muito forte de apoio a Marli Paulino e a Rosa Maria. Com certeza, Cícero. Quantos vereadores tem na Câmara hoje? 17 vereadores. 17 vereadores. Tem 15 que estão do lado da prefeita. 15. Entendeu? Na última eleição, se elegeram com a gente os 17. Quem está à oposição hoje estava junto com a gente. Até esses dias. Agora a oposição nós respeitamos. E os candidatos que estão disputando com a gente, os outros candidatos prefeitos, estavam todos já com a gente em algum momento. Mas assim, a oposição, ela tem mais facilidade de falar as coisas, porque não tem responsabilidade com a execução. Quem está no governo, principalmente nós que sempre falamos e cumprimos, aqui não é promessa, aqui é realizações. Então, Cícero, eu tenho assim, certeza de que, primeiro, tudo que foi prometido, por que ninguém pode cobrar da prefeita e dizer, prefeita, por que não fez outro hospital? Ela não prometeu um outro hospital. Não prometeu. Agora, por que ela vai ter que fazer outro hospital? Porque agora ela já prometeu. Nós assumimos esse compromisso. Isso não é uma promessa, é um compromisso. Faz parte da gestão, da continuidade da gestão. Já está acontecendo. Nós já temos o terreno, nós já temos o compromisso do governo do estado, nós já temos compromisso do deputado federal de trazer recursos do governo federal, nós já temos o estudo de viabilidade e a coisa vai acontecer. Isso é muito importante, cara. E nós que estamos na pré-campanha, deputado, o esporte, a saúde, a educação, as outras áreas também no município de Pinhais, elas estão muito em evidência, né? Pinhais hoje tem uma roupagem nova, uma cara nova, e isso foi fruto de um trabalho a longo prazo, das gestões que o senhor acompanhou, né? Lógico, tivemos o saudoso prefeito Cassiano, né? Que foi muito importante também para a evolução do município, mas hoje Pinhais ele tem uma nova realidade. Hoje as pessoas, em vez de morar em Curitiba, elas preferem morar em Pinhais, estar próximo de Curitiba,
do que às vezes está morando evidentemente em Curitiba. Então isso para nós é muito importante, é uma bandeira que a gente levanta. O município é uma bandeira nossa na nossa campanha, o esporte é um nicho que a gente defende, que a gente levanta. Então as políticas públicas voltadas para o esporte, para a educação, para a segurança pública em Pinhais está sempre em evidência. E como o senhor falou, isso é fruto de um trabalho de equipe, né? Quando se tem uma equipe boa, as coisas fluem, as coisas acontecem, e isso é bastante importante. Então, a gente tem uma pergunta aqui, deputado, relacionada ainda a eleições municipais. Tem-se uma oposição, tem-se uma situação. O senhor, como situação, o senhor acha que a oposição ela vai incomodar, assim, com números de votos na campanha? A eleição da nossa gestão vai ser uma eleição tranquila, ou ela não vai? Qual que é a posição dos senhores? Olha, Cícero, toda eleição é uma disputa. É uma disputa. É uma disputa. Então, são coisas que não dá para saber. Hoje, a administração da prefeita Marli Paulino está muito bem avaliada. Uma pesquisa recente, registrada, divulgou que a administração da prefeita tem mais de 70% de aprovação. Assim como a minha administração, eu terminei a administração, mais de 90% de aprovação, por causa das realizações da cidade. Então a disputa, né, evidente, a oposição vai falar as coisas dela e a administração vai mostrar as coisas dela. Né? Então a administração vai mostrar. E nós temos resposta para tudo nessa cidade, para tudo. Porque nós sempre fizemos as coisas. E outra, Marli Paulino está administrando a cidade hoje, com a vice Rosa Maria, mas eu acompanho a administração. Sim. Mesmo nesse período que eu tenho ido, agora eu estou indo menos para Brasília, né? Que agora nós fazemos o nosso trabalho mais à distância. Mas eu acompanho, tenho trazido recursos para a cidade, porque eu sei da necessidade. Né? Mas assim, a cidade se transformou. Aqui ao fundo, nós temos o Jardim Carla, o Jardim Cláudia. O Jardim Cláudia, que era Cláudia, Fênix, Elisa, Tebas, né? Toda essa região aqui. Isso aqui era um abandono. Literalmente. Era um abandono. Isso aqui você tinha 2, 3 ruas que tinha asfalto, o resto, os alagamentos, quando o rio enchia aqui, coitado do pessoal aqui embaixo. Eu sempre morei nesse bairro. Coitado do pessoal aqui embaixo. Olha, você anda por esse bairro hoje e tem coisas acontecendo, porque tem uma obra da Coapar aqui que demorou, teve problema com as empresas e tal, uma obra da Coapar, do governo do estado. Mas já licitou e já vai dar continuidade. Ali, tanto para o Boni Laure quanto para o Gerivá, vai ter um grande centro de eventos ali também, né? Um parque, aquela região ali também vai ter um parque. Do outro lado do rio, um novo parque em Pinhais. Maravilha. Um novo parque em Pinhais, que é uma área do governo do estado. Né? Então tem coisas que vão acontecer. Né? Então a administração tem muito o que mostrar. Isso é verdade, Paulo. E nós que moramos no bairro, a gente sabe que Pinhais evoluiu muito, isso é fato, todo mundo sabe disso. Então isso é muito importante. Deputado, tem uma pergunta de um colega nosso que mandou um abraço para o senhor João Olavo Fontoura, né, um amigo nosso aí que acompanha muito o seu trabalho. Ele fez a seguinte pergunta. Na votação do fundão eleitoral, 263 candidatos votaram, deputados votaram a favor, 144 votaram contra. O senhor foi um dos que votou a favor. Ele pede para o senhor fazer uma ressalva em função do que o senhor votou a favor do fundão eleitoral, deputado. O fundo eleitoral não foi criado nessa gestão. Quando eu cheguei em Brasília, né, como deputado federal, o fundo eleitoral já existia. Ele foi criado na gestão anterior. Inclusive a eleição de 2018, ela já foi com fundo público eleitoral. Por quê? Porque antes como que era? Antes tinha financiamento de empresas e financiamento de pessoa física. O que aconteceu com o financiamento de empresas? Um monte de corrupção. Um monte de problema. As empresas financiam, né? Muitas empresas financiam porque quer o desenvolvimento do estado, do país, da cidade. Mas muitas financiam e depois quer de volta. Isso caiu lá em 2015. Lá em 2015, tempo que Bolsonaro ainda era deputado. Caiu e ficou o quê? Fundo Público Eleitoral. Isso é que ficou. Na eleição de 2018 também. Só que aí tinha um grupo de deputados que queriam aprovar realmente um fundão. Um fundão que era um valor bem maior. Nós fomos contra o fundão. Então ficou o fundo eleitoral. E aí foi uma decisão dos partidos. Porque ou é o fundo eleitoral
Ou é o financiamento de empresas com corrupção, ou é a Caixa 2. Ou é a Caixa 2. É isso que acontecia no Brasil. Então o fundo eleitoral, pelo menos é um valor que vai ser muito bem fiscalizado, vai contratar pessoas no período de campanha e vai acontecer. E foi uma decisão dos partidos de votar não o fundão, que era um valor exorbitante de fato, né? Mas aquilo que é o mínimo necessário para que as campanhas aconteçam no Brasil inteiro. Maravilha, respondido aí, João Lavo, sua pergunta. Deputado, a gente está em pré-campanha e o esporte, a gente levanta uma bandeira muito forte. Semana que vem eu gostaria de mandar um abraço aqui pro professor Branco, presidente do CREF, pro secretário Eli Binsky, que também sempre acompanha a gente. Semana que vem nós vamos estar com o Branco aqui fazendo uma live falando do esporte, né? Legal. Isso é bastante importante. Você sabe, quando você fala do esporte, Pinhais, quando eu assumi a prefeitura, era um dos municípios mais violentos do Paraná. Mais violentos do Paraná era Pinhais. Eu fui conselheiro tutelar, fui presidente do Conselho do Direito e sei o disso. Sinase, Pinhais, acho que era o 7º, né, deputado, em violência. Era muito violento. Nós atacamos a violência que tinha em Pinhais, a criminalidade, de duas formas. Uma, criando uma guarda municipal muito profissionalizada, que completou 10 anos esse ano, né? Motivo de orgulho para o povo pinhaense é a guarda municipal, muito bem preparada, muito bem treinada. Inclusive, parte do treinamento foi feito no Exército, no quartel do Exército. Então, para combater a criminalidade, na repressão, mas nós atuamos na prevenção, dando oportunidade. Primeiro, tirando a criançada da rua, tirando os adolescentes da rua, tirando o jovem da rua. Como? Oferecendo para eles, por exemplo, para as crianças, escola em tempo integral, que é um projeto magnífico que Pinhais tem, que é exemplo, as pessoas vêm de outros estados para conhecer. Dando oportunidade para os adolescentes e para os jovens de esporte, das mais diversas modalidades, dança, teatro, música, profissionalização. Inclusive, quando a gente está construindo mais um ginásio de esportes, com mais uma alternativa de prática esportiva, que é o velódromo, é para a gente dar mais oportunidade ainda para os jovens, para os adolescentes, para que eles não caiam na criminalidade, para que eles tenham muitas opções. A prefeitura quer cuidar desse pessoal, quer cuidar das crianças, quer cuidar do adolescente, quer cuidar do jovem, para que ele não vá para a marginalidade. E a Guarda Municipal da outra ponta para combater a marginalidade. Dessa forma que nós tiramos Pinhais naquele ranking de um dos municípios mais violentos do Paraná. Isso é bastante importante, né, deputado? Porque as políticas da infância e da adolescência, elas têm um fator positivo lá na frente. Então, eu acompanhei muito a questão do orçamento, né, criança e adolescente no município. Todas as secretarias sempre estiveram muito envolvidas nessa questão, e as políticas que se faz para a criança, para a adolescência, tem um reflexo lá na fase adulta, né? Uma das bandeiras nossas é a questão da capacitação ao trabalho, a profissionalização do jovem e do adolescente. A gente precisa iniciar esse adolescente na questão do trabalho, na preparação. Então, um adolescente que entra no curso de capacitação para o trabalho, ele já vai na fase adulta ou na própria fase adolescência, né, sendo um menor aprendiz, vai ter um papel mais empolgante dentro da família. Isso é bastante importante, essas políticas. Deputado, a gente tem como nós estamos em campanha, a gente recebe muitas pessoas, a gente conversa com as pessoas na comunidade. Em Pinhais nós temos um número de bombeiros civis muito grande e recentemente nós recebemos uma demanda de um colega nosso também, né, praticante de taekwondo, Rogério, o Alves, que mora aqui no Maria Antonieta, quase de frente com o Centro da Juventude do Velódromo, um dos defensores, né, da implementação do velódromo no município de Pinhais. E nós temos a PEC do subtenente Gonzalez, né, na Câmara Federal, que praticamente se extingue a categoria dos bombeiros civis profissionais e junta-se com a categoria dos brigadistas dos bombeiros militares. A gente está fazendo uma frente, a gente tem uma agenda com o deputado Amaro, que a gente quer levar essa discussão. Nós queremos uma audiência pública com o governador para debater essa matéria, porque nós também temos a questão das empresas, né? Nós temos um colega, o Nilson Prigue, que ele tem a Massa Treinamento, uma das empresas que oferece esse curso. Então, tanto os bombeiros civis que estão no curso, que vão entrar no curso, e as empresas vão sofrer com a extinção
da questão da categoria dos bombeiros civil. E hoje nós vemos que o bombeiro civil ele é um parceiro do bombeiro militar. Sim. Ele é uma extensão do brigadista. Então são duas categorias, dois segmentos que tem que andar junto. A gente tem, por exemplo, Santa Catarina, que é referência com relação ao bombeiro civil voluntário, que faz um trabalho junto ao terceiro setor e ao poder público de extrema importância. Hoje nós temos a questão das queimadas na Amazônia. Então, em vez do Estado ter só o bombeiro militar, por que não pode ter o bombeiro civil como parceiro do bombeiro militar para ajudar? Hoje mesmo nós tivemos um acidente no Condor da Nicola Pelanda muito forte. Os bombeiros civis ajudaram, auxiliaram. Então é uma união. E tem uma PEC do subtenente Gonzaga, que tramita na Câmara Federal. O senhor, o que o senhor acha dessa PEC? O senhor é a favor ou é contra? Olha, acho que é um projeto de lei, não é bem uma PEC. É um projeto de lei. Projeto de lei 3626, eu estava dando uma conferida. Esse projeto de lei, na verdade, ele entrou esse ano, foi protocolado esse ano na metade do ano, então isso ainda vai longe. Lá em Brasília, passe a aprovar um projeto de lei. Ou uma PEC, é pior ainda, muito mais difícil. Né? Não se aprova sem ter um acordo, sem ter um consenso, levar em consideração todas as implicações do projeto de lei. Então, o subtenente Gonzaga, que é de Minas Gerais, né, ele tem um projeto realmente nesse sentido. Agora, nós temos essa compreensão do jeito que você falou. Por exemplo, aqui em Pinhais, nós temos os brigadistas, nós temos a Defesa Civil, e antes de ter o bombeiro militar aqui, hoje tem bombeiro militar com a sede aqui em Pinhais, nós tínhamos o bombeiro civil, né? E que funcionou muito bem. Nós temos os brigadistas, inclusive, Cícero, nós temos um projeto aqui em Pinhais, dos nossos prédios públicos, das nossas escolas, que foi feito um treinamento em todas as escolas, né, de prevenção de incêndio, de como que você age numa hora, digamos, pega fogo. Nós tivemos aí no finalzinho do ano passado um incêndio numa escola. Felizmente foi de madrugada, foi à noite, não tinha ninguém. Mas se hoje, se acontecesse um incêndio numa escola durante o dia, os nossos profissionais estão preparados para tomar todas as providências de segurança. Inclusive foi feita uma simulação no CAI, que é a maior escola Antônio Andrade, de Pinhais. Em 2 minutos evacuou-se toda a escola, de forma organizada, toda a escola. Isso é o quê? É um trabalho dos brigadistas, é um trabalho da Defesa Civil, entendeu? Então é um trabalho importante. E aqui em Pinhais a gente vê como que funciona muito bem essa integração entre o bombeiro militar e o bombeiro civil, o brigadista, a Defesa Civil. Eu acho que todos estão em função da sociedade. Da sociedade. Então esse projeto de lei não vai prosperar se ele quiser, por exemplo, acabar com o bombeiro civil ou acabar com os brigadistas, deixar só o bombeiro militar. Nós temos que reconhecer que o bombeiro militar é uma das categorias mais bem avaliadas do Brasil. Mas nós temos que reconhecer que o número de contingentes é pequeno para dar conta de tantas cidades, né? Ou de uma cidade como Curitiba e tal. Então você tem que ter outras forças organizadas para, no momento de emergência, poder agir. Isso é verdade, tá? Então, tem uma pergunta aqui de um colega nosso aqui do Beisop. Ele pergunta sobre a questão da PEC das bengalas, que aumenta a questão da aposentadoria dos magistrados. O senhor é a favor dessa PEC ou o senhor é contra? Essa é a pergunta dele, deputado. Olha, o que é a tal da PEC da bengala? É uma PEC, é um projeto de emenda à Constituição. É muito difícil de se aprovar uma emenda à Constituição. Mas, há alguns anos atrás, o que acontecia? O magistrado, o membro do Poder Judiciário, o juiz, ele se aposentaria compulsoriamente. O que quer dizer compulsoriamente? Aos 70 anos, era obrigado a se aposentar aos 70 anos. Entendeu? Tanto desde o juiz aqui de Pinhais, como o desembargador, como o juiz do Superior Tribunal de Justiça, como o juiz do Supremo Tribunal Federal. Tinha que se aposentar com 70 anos. Aí o Congresso mudou a lei para 75 anos. 75 anos. Qual que é o grande argumento? Um juiz com 70 anos, com toda uma experiência e com condições de continuar no trabalho do magistrado,
ele tem condições de continuar até os 75 anos, porque se ele é obrigado a se aposentar aos 70, o que acontecia? Ele se aposentava com o mesmo salário que ele ganhava na ativa, enquanto estava exercendo a profissão, e o Poder Judiciário teria que contratar um outro juiz para o lugar dele, então você teria uma despesa a mais. Por isso que foi elevado para 75 anos. A PEC da Bengala é que tem alguns deputados e senadores que querem trazer novamente para os 70 anos. Tá? Então, para dizer, não, tem que aposentar, porque tem que trocar. Só que tem uma questão de orçamento. De orçamento, né? Que você não aprova isso só para o Superior Tribunal de Justiça ou só para o Supremo Tribunal Federal. Você aprova isso para o Judiciário do Brasil inteiro. E daí, quando você tem aí centenas, milhares de juízes em condições de continuar trabalhando entre os 70 e os 75 anos, por que você vai obrigar eles a se aposentar? Por que você vai obrigar eles a se aposentar? Para ter que contratar outro no lugar? Daí aquele já vai com salário alto, porque o juiz ganha bem. Ganha bem. E daí você contrata outro com salário alto. Então, quem já está ali, já está preparado, ele pode contribuir com até 75 anos. É isso, a PEC da Bengala quer trazer de volta para 70. Foi mudado alguns anos atrás, agora, entendeu? Eu acho que não pode ficar mudando toda hora. E hoje, nós sabemos que tem pessoas com 75 anos que estão em plena condições de fazer um trabalho, né? E com uma experiência, uma bagagem. Né? É verdade. Então essa é a minha opinião. Obrigado, deputado, pela sua opinião com relação a isso. Pessoal, eu gostaria aqui de mandar um abraço a todos que estão comentando a live. Tá muita gente mandando um recado para o senhor Paulão, Marlene, dona Marlene, o Ricardinho lá de Piraquara. Eu quero mandar um abraço para todo mundo e obrigado por vocês estarem acompanhando. Né? Eu gosto de participar, de conversar, né, com as pessoas. Se eu pudesse, eu queria reunir todo esse povo aí para a gente bater um papo, conversar, falar de Brasília, falar das coisas que acontecem. Mas não é o momento, então vamos na live mesmo. Vamos na live. Pessoal, podem continuar comentando, compartilhem a live e vamos dar visibilidade ao nosso projeto projeto político na nossa pré-campanha. Nós precisamos da ajuda de vocês. Eu agradeço todos os comentários aqui, deputado, estão sendo solidários à nossa pré-campanha, né? Então a gente tem uma bandeira muito bonita, que é o esporte dentro do município, né? O esporte ele transforma a vida, o esporte dentro de um contexto social tem uma função muito grande dentro da sociedade. Necessário. Fortalece os vínculos familiares, né? E nós estamos lançando um jornalzinho em Pinhais que nós pegamos alguns relatos eu dou aula em Pinhais desde 1986. Então, aos 15 anos de idade, deputado, eu fui emancipado pelo meu pai. Meus pais foram embora para Santa Catarina, Joinville, onde moraram muito tempo. E eu fiquei em Pinhais. Eu era estagiário, fui mandado dispensar do estágio, e o estágio é o escraviário que chama, né? O que eu fiz? Abri uma academia. Fui abrir uma academia e comecei a dar aula. Então, hoje eu tenho amigos que estão no partido com a gente, candidato, o Dr. Braga, que foram meus alunos. Então, nós fizemos um TBT e colocamos isso no jornal. Nós vamos distribuir para poder divulgar e falar que o esporte tem essa função de transformar a pessoa dentro da comunidade, dentro da família, dentro da sociedade e levar para o caminho do bem. Então, a gente tem um produto muito bom que é o esporte, não tem contraindicativo e não tem genérico. Né? Maravilha. Isso é muito bom. Então, obrigado pessoal que estão comentando. Compartilhe mais a nossa live, nós precisamos dar visibilidade ao nosso projeto. E eu agradeço os comentários, né? E tragam mais um para a nossa campanha, nós precisamos do apoio de todo mundo. Nós estamos com os adesivos, pessoal. Quem quiser só passar um ok ali, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente leva até vocês para ajudar a divulgar a gente. Deputado, o senhor foi o 4º deputado mais eleito do Paraná, né? E o senhor é professor, né? O senhor é conhecido como professor Luizão. Sim. Eu vi que o senhor faz parte de uma comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal, e o senhor também participa da Comissão de Educação. Não teria que ser inverso, deputado? O que aconteceu? Não, é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal é a comissão mais importante que existe lá. Mais importante que existe lá. E a Comissão de Educação, assim como, por exemplo, a Comissão de Agricultura, a Comissão de Meio Ambiente, são comissões temáticas. Você discute o assunto exclusivo daquela comissão. Mas os projetos passam pela Constituição e Justiça. Ou vai antes para a comissão temática e vem para a Constituição e Justiça, ou passa primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Então, e eu participo também da Comissão de Desenvolvimento Urbano, por eu ter sido gestor, por ter sido prefeito,
Então eu contribuo ali também com os projetos que são relacionados aos municípios, né? Diversos projetos que são relacionados aos municípios, então eu também participo. E na Comissão de Educação nós tivemos esse ano a aprovação do novo Fundeb, né? Que vai garantir recursos para a educação, a continuidade da educação no Brasil, porque o Fundeb venceria neste ano. Então foi uma luta grande de muitos profissionais da educação, muitos professores, muitos deputados que são professores ou são ligados à educação, muitos senadores, né? Então são comissões que eu pretendo continuar, né, trabalhando. Agora, durante a pandemia, as comissões estão suspensas de fato. Agora os projetos são voltados direto no plenário, né, com os pareceres dados pelos relatores no plenário, e os projetos mais necessários para o momento, para o enfrentamento da pandemia e para o enfrentamento das consequências da pandemia. Isso é bastante importante. Deputado, eu gostaria aqui de mandar um abraço para a nossa vice-prefeita, a nossa presidente dos Republicanos. Essa semana foi aniversário dela, né? Inclusive, hoje é aniversário da Rosa Maria. Da Rosa Maria. Amanhã nós vamos lá no gabinete dar um abraço nela e dar um parabéns. Rosa, parabéns pelo teu trabalho, pela função que você tem dentro do município, pelo trabalho que você faz no educação. Sabe quantos anos fez a vice-prefeita hoje? Não sei, deputado. Vamos falar ao vivo, pessoal? Vamos falar. Vamos. 55. 55? E é um número interessante. Tá uma menina ainda, né, deputado? E sabe qual que é a idade da prefeita também? 55. 55? É um número interessante também. E sabe qual que vai ser o... Ah, não. Sabe qual que é o número do PSD? 55. Então, muita coincidência. Muita coincidência. Mas parabéns à vice-prefeita Rosa Maria, né? Uma pessoa que tem trabalhado ali lado a lado, dia a dia, junto com a prefeita Marli, né? A Rosa Maria, que veio lá do interior do Paraná também, foi gestora ali no Colégio Arnaldo Busato durante 3 mandatos, foi uma excelente gestora, né? O que me chamou a atenção, porque daí eu precisava de uma pessoa na Secretaria de Educação preparada, com condições de tocar a Secretaria de Educação, e eu apostei na Rosa Maria, fui observando o trabalho dela no Colégio Arnaldo Busato, o maior colégio de Pinhais, né? E ela deu conta do recado, foi secretária municipal de Educação, implantou nossos projetos, como o projeto Escola em Tempo Integral, né? E depois, no meu segundo mandato, ela foi eleita vereadora, né? Ela foi eleita vereadora, fez um trabalho também na Câmara de Vereadores, e depois ela fez parceria com a Marli Paulino, né? Sendo vice-prefeita. E hoje está, e é a nossa futura prefeita, um grande projeto lá na Feira do Republicano, né, deputado? Nós temos que hoje garantir a continuidade, né? Marli Paulino e Rosa Maria, né? E com os 6 partidos, na verdade, que estão na coligação, né? Apoiando esse projeto. Dentre eles, né, o PSD, que é o partido da prefeita Marli Paulino, o partido do governador Ratinho Júnior, o Republicanos, né, que é o partido que eu pertence à Rosa Maria. Daí nós temos, né, o PSB, nós temos o PSB, nós temos o PSC, daí nós temos, qual outro? Fala aí, você tem que ajudar a lembrar também. PSD, PSC, PSB, PSC, o Cidadania também. Né? 7 partidos. 6 partidos. Porque o MDB, ele decidiu lançar candidatura para lá. E o PROS, né? Para dar 6, nós falamos 5. E o PROS, que esse é o 6º partido também, que é um partido do nosso amigo Toninho Vancha, né? Que é um grande aliado nosso lá, é o coordenador da bancada paranaense. Então esses 6 partidos aí que integram a coligação da prefeita Marli Paulino. Daí nós temos os partidos aí que lançaram candidatos a prefeito, né? Da oposição também, que nós respeitamos e vamos em frente. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, né? Nós estamos quase no final da nossa live, nós temos mais 2 perguntas do deputado aqui, que eram 10 perguntas, mas foram para 12, deputado. O pessoal mandaram mais uma aqui e a gente vai poder colocar isso aqui. A gente tem uma pergunta aqui do seu Murilo, uma pessoa que é bastante fã do senhor também. Ele faz a seguinte pergunta, seu Murilo. Deputado Luizão, nas últimas votações importantes na Câmara Federal, o senhor votou sempre com o governo. Qual a sua posição em relação à reforma administrativa do governo federal e por que o senhor mudou a sua ideologia política? Essa é a pergunta do seu Murilo. Eu não mudei minha ideologia política, né? Eu mudei de partido. É diferente.
Então é o segundo partido em 30 anos que eu participo. Então eu não sou uma pessoa que fica mudando de partido em partido, né? Eu participei do Partido dos Trabalhadores durante muitos anos, né? Ajudei a construir, ajudei desenvolver o partido, crescer, né? Fui vereador, fui prefeito, disputei eleição para deputado estadual e num determinado momento, né, a gente teve desencontro de ideia, porque eu sempre fui uma pessoa muito democrática, né? Nunca fui extremista, né? Nunca fui radical, né? Só assim que eu pude administrar a cidade com um conjunto de partidos grandes, né? Com partidos aliados aí, na primeira eleição 14 partidos. Na minha reeleição, onde eu obtive a maior votação do Brasil, eu tive uma coligação com 21 partidos. Para a eleição da prefeita Marli Paulino, nós tivemos uma coligação com 17 partidos. 7 partidos. Né? Agora nós temos 6 partidos, porque agora diminuíram os partidos. Agora não tem mais coligação de proporcional, candidato a vereador, por isso que os partidos são motivados a lançarem candidatos a prefeitos. Né? Então, e a tendência no Brasil é diminuir o número de partidos. Né? Então, eu escolhi o Republicanos por uma questão que no momento era mais adequado para me disputar a eleição para deputado federal. Né? Tanto que o Paraná não tinha nenhum deputado federal do Republicano. Não tinha. Ajudei a construir o partido, né? E elegemos 2 deputados federais, eu e Haroldo Martins, um deputado estadual. Primeira vez que em Curitiba nós temos uma chapa completa de candidatos a vereadores. Uma chapa forte. Uma chapa forte. Né? Aqui em Pinhais, o PRB, o antigo PRB, que se transformou em Republicano, sempre foi minha oposição. Por coincidência, né, eu vim participar do Republicano. Né? O importante nessas eleições, né, deputado, acho que as pessoas que a gente conhece, as amizades que a gente faz, né, tá na comunidade, sabendo as demandas, isso é bastante importante porque a gente consegue evoluir como pessoas, Com né? certeza. Ouvindo às vezes a angústia, a satisfação, a insatisfação das pessoas. Então, tudo isso que a gente consegue recepcionar, a gente consegue trazer para o meio político para a gente poder debater. Então, na Câmara dos Vereadores tem muitas coisas muito importantes que se precisam ser debatidas, né? Então, com certeza. A questão do voto hoje em dia é uma coisa muito delicada. Ir na casa das pessoas nesse período não é muito fácil. A política ela teve que ser reinventada também. Então, os pré-candidatos a vereadores, a prefeito, eles estão usando de meios alternativos. Hoje a mídia, que às vezes muitos candidatos não têm muito tato com a mídia, estão sendo obrigados a se readaptarem, conhecer um pouco mais da internet e esses mecanismos que a gente tem. E as nossas lives é uma forma de estar próximo das pessoas. Então, toda quinta nós fazemos uma live aqui, deputado. Semana que vem nós vamos fazer um podcast, né, nessa vista maravilhosa. Eu gostaria aqui de agradecer a Luzia, que dona da loja Lady Lu, que cede esse espaço para nós. Inclusive a Luzia de Jandaia do Sul, minha terra natal também, a terra natal do governador Antônio Júnior. Do governador, e hoje em dia a gente tem como praticante de arte marcial, a arte marcial está muito em evidência no estado. Esse ano a gente iria ter o JAPS Combates com relação ao governo do estado, junto com os Jogos Abertos, Jogos da Juventude. Nós temos um governador que é faixa vermelha de Taekwondo. Nós temos o mestre Haroldo, que é grã-mestre em Taekwondo. Sétimo Dan, agora é presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo Marcial. Nós temos o mestre Ferrer, que é presidente da nossa federação aqui. Nós temos a associação que sempre presta serviço para o município com relação ao esporte. Sim. Então o esporte tem uma grandeza maravilhada. E essa é a nossa bandeira, né, deputado? Então, semana que vem nós vamos estar aqui com o pessoal do terceiro setor, da região de Pinhais. Nós vamos estar com a pré-candidata Daia do Abraço aqui, que é do PROS também, que está no grupo com a gente. Nós vamos estar falando com o professor Enéas, que tem um projeto muito lindo em Pinhais, que é o projeto sobre rodas, patins sobre rodas. Então, é um projeto muito maravilhoso. Nós vamos estar com o menino da capoeira, que tem um projeto em Canta Carla muito interessante. Então, esses projetos sociais, junto ao terceiro setor, eles ajudam muito o poder público, né? E às vezes o que a administração precisa é de parceria, né? Então o terceiro setor veio para somar junto com a administração. Então a gente precisa ter essa parceria, essa proximidade, e isso é muito importante, né, deputado? Então, olha, o município, a nossa administração sempre foi marcada pelas parcerias. Pelas parcerias com as associações, com as igrejas, por exemplo, com o Lions, Rotary, maçonaria, enfim, nós sempre fomos parceiros com os clubes de serviço, né, que eu falei agora.
E as igrejas são fundamentais, a gente sempre teve uma relação com todas as denominações religiosas, porque veja, cada um faz uma parte que o outro às vezes não faz. Não faz. Cada um na sua especialidade, e dando as mãos a gente presta sempre o melhor serviço para a comunidade, já que o interesse de todos é o bem-estar da nossa população. É o bem-estar da população. Deputado Luizão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos fazer uma última pergunta para o senhor de uma pessoa que nos acompanha aqui, né, que sempre está com a gente. E depois nós vamos passar para que o senhor faça as considerações finais, né, e a gente agradece já de antemão a todos que estão participando, né, a todos que estão com a gente nessa luta, nessa batalha. E, deputado, a pergunta veio o seguinte: o senhor é a favor ou é contra ao perdão das dívidas das igrejas junto ao governo federal, que está tendo todo um processo de... Veja, nós já votamos favoráveis a isso, porque aí não é uma questão de perdão, é uma questão de que muitas dessas cobranças foram indevidas pelo fato de os templos serem isentos. Então daí teve muitas cobranças indevidas e depois, como não foram pagas, daí teve outras multas em cima, teve outras sanções e esse bolo foi crescendo, que muitas instituições não tiveram mais como pagar essas dívidas. Então, considerando que foram muitas cobranças indevidas, o Congresso já votou isso. O Congresso já votou isso. E o presidente, ele daí vetou essa parte. Né? E agora tem um movimento, né, para que se derrube esse veto. O próprio presidente falou assim: eu estou vetando, mas se eu fosse deputado eu votaria para derrubar esse veto. Então é uma questão aí de compreensão. Não é uma questão de benesses, mas é uma questão de, por serem isentas, muitas foram cobradas indevidamente e depois a dívida foi aumentando. E aconteceu isso. Ó, deputado, estão comentando aqui que o senhor deixou Pinhais um brinco, que o senhor precisa colocar um dobô, um kimono e defender as lutas também. O SQR manda um abraço para o senhor. Pessoal, obrigado a todos que estão participando, que estão comentando. Depois nós vamos passar para o Thiago lá algumas questões para responder. Sim, então, com o maior prazer a gente vai responder todas as questões. Tá? Nós não temos problema com nenhuma questão. Isso é bastante importante, né, para dar a resposta às pessoas. Às vezes uma resposta simples, né? A pessoa quer simplesmente, né, uma resposta do senhor ou da equipe. E o senhor tem uma equipe de trabalho muito boa, né, que é o Thiago, que é o Márcio, né, que é todo o pessoal envolvido ali. Eles não vão deixar de responder. E, deputado, eu passo para o senhor para fazer as suas considerações finais com relação à nossa live. Mais uma vez, obrigado, né? Obrigado pela pessoa que o senhor é, pelo político que o senhor é, o que o senhor representa para Pinhais, o que o senhor representa para o Paraná e o que o senhor representa, né, para o estado todo dentro da Câmara Federal. Então, o senhor é uma pessoa que tem uma trajetória política lá de trás, o senhor pula os degraus de forma gradativa, sem passar. Então, o senhor tem um respaldo político para se falar e não tem, né, demagogia, é fato, é só ver o número, ver as pesquisas, né, e isso é bastante importante. Então eu passo para o senhor a palavra para fazer as considerações finais e agradeço o apoio do senhor para Pinhais. Cícero, obrigado, parabéns pela live, parabéns pelo seu trabalho. Você tem uma história na cidade, né, uma história ligada ao esporte, você contribuiu muito, tem contribuído, né, com a nossa população através da sua especialidade, né, e eu fico feliz por isso, porque cada pessoa faz bem a sua parte, ela contribui com o todo, né? Então, obrigado por mais essa oportunidade, né? Nós estamos aí num projeto de seguir em frente, né, para que Pinhais continue evoluindo, continue caminhando, não volte atrás, porque lá atrás as coisas em Pinhais não eram boas. Né? E tem muita gente querendo voltar porque nós implantamos um sistema de eficiência de gestão, né, de uma administração de bons resultados para a população. E nós estamos num projeto aí com todos os nossos parceiros, partidos, né, o PSD da prefeita, o Republicanos, o PROS, o Cidadania, o PSC e o PSB, que são 6 partidos, e nós temos muitos amigos também em outros partidos que estão hoje, porventura, na oposição. Mas dentro desses partidos nós temos integrantes que têm relação com a gente, e mesmo aqueles que estão trabalhando contra, não considero como inimigos, mas são adversários no momento. Porque teve muitos que são adversários hoje já foram aliados.
E já foram adversários no passado. Sim. Quem está disputando com a gente hoje já disputou lá atrás. Disputou um projeto lá que a população não queria mais. A população não queria mais, a população queria mudar. E agora nós estamos dando continuidade nesse projeto. Quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando nesse momento, né? Parabenizar mais uma vez a você, ao Kleber, né? por essa contribuição, né? Através do esporte para a melhoria da nossa sociedade. E eu estou aqui, né? Hoje trabalhando como deputado federal. Esse ano não vou disputar a eleição, eu pensei que ia disputar, mas não vou disputar. Então eu vou contribuir, vou somar com quem está disputando, né? O Cícero disse muito bem, eu vim do interior do Paraná, eu vim da roça. Eu vim aqui em Curitiba ser mecânico em Curitiba, ser caminhoneiro em Curitiba. Depois eu retornei aos estudos, fui formado pela Universidade Federal do Paraná, daí eu vim trabalhar como professor em Pinhais. E de professor eu fui diretor de escola. E depois de diretor de escola eu fui vereador. Fui vereador 2 mandatos, presidente da Câmara. Então eu fui de degrauzinho, sim. Daí disputei a eleição para deputado estadual, perdi uma eleição para prefeito, daí assumi como deputado estadual, tive a graça de ser prefeito dessa cidade, né, por 2 mandatos, fazer uma gestão que transformou a cidade, não sozinho, mas com uma equipe maravilhosa de servidores da Prefeitura de Pinhais e com a ajuda de Deus. E com a Marli Paulino do lado. Por isso que ela deu continuidade com a mesma eficiência, porque ela acompanhou tudo. E hoje eu tenho a satisfação de ser um deputado federal, né, que Pinhais me escolheu. Uma votação expressiva, 70% dos votos da cidade. Né, 70%. Expressiva, deputado. Expressiva. Eu fui o 4º deputado federal mais votado do Paraná. Através do quê? Não de blá blá blá. De trabalho, de realizações. E é o que a gente pretende continuar fazendo para frente. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e obrigado por essa oportunidade. Obrigado, deputado. Eu que agradeço de coração esse empenho que o senhor está aqui hoje, né? Hoje o senhor deixou de fazer a live do senhor, muito obrigado. Até falei, Thiago, vamos mudar o dia, mas eu quero fazer presencial, porque eu acho que a gente consegue interagir melhor com as pessoas, conversar. Mais uma vez eu agradeço a todos que participaram, que mandaram mensagem. Hoje é 17 de setembro, dia da compreensão mundial. Eu deixo aqui um recado a todos os candidatos, aos pré-candidatos que estão nos assistindo, que todos são amigos nossos, né, deputado, que vamos fazer uma campanha, né, sadia, tranquila, sem atacar a integridade moral de ninguém, falar bem das pessoas, isso traz um benefício muito bom para nós. Então, vamos viver o dia da compreensão mundial todos os dias. E nesse período de campanha, a gente vai conhecer muita gente, falar com muitas pessoas, entender a necessidade das pessoas e vamos somar para a nossa cidade, pessoal. A gente não tem que fazer política de forma negativa, a gente tem que fazer política falando bem das pessoas, elogiando. Todos nós temos o nosso trabalho, todos nós temos a nossa causa, a nossa função dentro da sociedade. E a partir do momento que nós optamos em entrar na política, é porque nós temos que carregar um segmento e defendê-lo. Então, eu mando um abraço aqui a todos os lutadores, idealizadores, que são pré-candidatos a vereadores, que vão visitar a comunidade, vão pedir voto. Vamos fazer política de uma forma positiva, vamos fazer política de uma forma prazerosa e vamos fazer política com a sociedade, né? Vamos conhecer as pessoas, vamos visitar, se não der para visitar, a gente vai conversar de forma virtual, mas vamos falar das propostas, né, deputado? Eu acho que uma campanha política a gente tem que apresentar propostas e apresentar trabalho. Então isso é muito importante. Pessoal, compartilhe, depois nós vamos disponibilizar nossa live no YouTube, nós vamos colocar no Instagram para que todo mundo acompanhe. E chamo aqui você que está nos assistindo a conhecer o nosso trabalho, convidar mais um para a nossa campanha, para a nossa pré-campanha e vamos, né, com a graça de Deus, né, deputado, trabalhar, porque a gente, né, tem bastante coisa para fazer e essas coisas são positivas. Obrigado, pessoal, boa noite. Obrigado, Beto, que está aqui nos ajudando. Obrigado, deputado. Tamo junto. Tamo junto sempre. Sempre.